E nossa entrevista especial, nós vamos agora ter uma entrevista muito especial com o Weber Cavalcante, lá de Maceió. Ô, cidadezinha linda, né, Weber? Demais. Oxe. Terra maravilhosa, o paraíso das águas. Verdade, é muito bonito Isso lá. mesmo. E ele é sua Celinha, né? Que faz aniversário no mesmo dia que eu. Com certeza. Weber, conta pra gente, né? Como era a tua vida antes da fazenda? Então, eu, né, da visita do Papa na obra, e não diferente de muitos, a minha vida era totalmente desregrada, né, dominado pelo vício, pela dor e muito sofrimento. Você lembra por que você começou na droga, em tudo? Eu acredito que um vazio espiritual que me tomava posse ainda aos meus 12 anos, quando foi o início da minha trajetória no caminho das drogas. 12 anos, praticamente uma criança. Criança. E até o libertar foi muitas dores, muito sofrimento, cárcere, né? E muita dor, muita dor, muita dor. Eu achei, um determinado momento da minha vida, que não teria força para recomeçar. Que o meu destino seria morrer perambulando, sofrendo, me humilhando para traficante. E a grande reviravolta da minha vida foi justamente quando eu conheci a Fazenda da Esperança, em 2007, lá em Garanhuns. Eu fui apresentado a um estilo de vida que eu não tinha conhecimento dessa realidade, dessa palavra transformadora que o próprio Deus não passa. Fui acolhido na época lá pelo Júnior Maranhão, aquela pessoa que acreditou em mim. Meu pai e minha mãe acreditavam, eu já não acreditava mais. E eu encontrei dentro da obra uma pessoa que me abraçou, que me acolheu e me mostrou o passo a passo de como viver na sobriedade, viver firme na rocha, como foi a primeira palavra que ficou forte para mim. Construir a casa sobre a rocha. Que experiência você fez com essa palavra? Então, quando eu cheguei em Garanhuns, eu não conseguia construir até uma palavra. Eu conversava com você, já não sabia mais o que é que eu estava falando. E o pessoal até brincava, Weber, você não consegue construir uma palavra. E realmente eu estava altamente desnorteado pelo cárcere de 2 anos, pelo uso e pelo abuso de drogas, né, de crack, de Rivotril, todo tipo de droga. Mas quando eu fui apresentado a essa palavra, construir a casa sobre a rocha, eu entendi que a partir daquele momento, o alicerce da palavra de Deus, essa esperança que brota desse recomeço de Deus, seria o marco da reviravolta da minha vida. Então, construir a casa sobre a rocha é entender que a palavra ela é restauradora e com essa palavra também me motivou a ajudar novas pessoas. Cada vez que eu levava um jovem para a fazenda, levava um jovem para o Grupo Esperança Viva, onde nós coordenamos lá por muito tempo em Maceió, era um pedacinho do céu que eu experimentava. Eu entendi que cada jovem que eu levava para a fazenda era um saco de cimento, vamos dizer assim, que eu construía naquele alicerce de amor e de esperança. Conta uma experiência concreta com esse construir a casa sobre a rocha. Certo, então, eu, numa época... E não precisa ser só dessa palavra, pode ser de qualquer uma. Uma que tenha te marcado assim muito profundamente. Então, a palavra que me marca na caminhada... Vou repetir, né? A caminhada que marca na minha caminhada na Fazenda da Esperança foi amar vosso inimigo. Eu tinha um jovem lá, chamava Aldo. E eu tinha uma grande dificuldade com ele. Eu não sei se a gente se parecia tanto, mas eu tinha uma dificuldade com ele e ele comigo que a gente não conseguia um olhar para o outro. Em um determinado momento, eu estava responsável da fazenda e ele adoeceu. Aí não foi tomar café da manhã, não foi almoçar. Eu disse, essa é a hora de eu amar, de eu conseguir matar algo que me dominava, que era a raiva, que era... Então eu preparei uma alimentação para ele como se fosse para uma mãe minha, para uma filha. E fui levar no silêncio, bati na porta do quarto. Ele estava dormindo. Quando ele me viu, ele se assustou. Eu, no meu silêncio, coloquei o alimento,
coloquei um suco bem gelado, gostoso e saí. Fechei a porta e saí aos prantos. Porque eu sei que naquele momento eu tinha dado o verdadeiro passo do recomeço na minha vida, que foi o amar aquela pessoa que eu não suportava. E depois desse passo, como cresceu minha caminhada, como foi libertador, às vezes a gente não querer fazer a nossa vontade, mas sim fazer a vontade do nosso Pai. E você, a gente pensa em GEV Maceió, a gente lembra de você. Como está sendo, como foi o tempo que você estava à frente do GEV? Conta pra gente. Certo, então, o GEV em Maceió passou vamos lá. O GEV em Maceió se tornou uma grande referência no Brasil e no mundo. Chegamos a uma época que nós tínhamos GEV de segunda a sábado. Uau! Segunda, todos os dias. Então era muito motivador. Muitas famílias que sofriam com a droga procuravam, escutavam falar GEV, Grupo Esperança Viva, Fazenda da Esperança, e muitas das vezes, por curiosidade, iam frequentar e estão fiéis até hoje. Olha. Muitos dos jovens até não conseguiram, mas os pais, as mães, hoje entendem que o GEV serviu para a restauração da própria família. Tá, você disse que era de segunda a sábado, e agora, como é? Hoje nós estamos com 2 grupos em Maceió. Dia de terça-feira, o Grupo Humano Demais, no bairro do Jacintinho, e o grupo mais antigo, que é o grupo na Serraria. É um grupo também que conta com voluntários e também conta com a presença de muitos ex. Vocês têm jovens que se recuperaram só indo ao GEV, sem passar pela fazenda? Sim, sim. Temos vários exemplos de jovens que conheciam a fazenda apenas na visita, mas que a recuperação realmente foi no Grupo Esperança Viva. Pela partilha da palavra, pelas comunhões de almas semanais, pelos testemunhos dos maninhos que já tinham passado pela fazenda e até no próprio Grupo Esperança Viva. O Grupo Esperança Viva é uma realidade de evangelização. É a extensão da fazenda, é o braço da fazenda, aquele que vai lá e resgata o jovem dentro da comunidade. Você falou que houve essa época que era de segunda a sábado. O pessoal era entusiasmado. Tinha alguém que ia a todos os dias aos GEVs? Aos encontros? Eu era uma, né? Isso eu sabia. Eu, minha esposa, mas tinha outros ex. Ranieri, Edson, Ranieri, como tá Ranieri, caramba? Tá bem. Hoje ele está com um projeto lá de futebol, com jovens e tudo. A gente até dá um apoio, também toca. Tocando. Mas era uma realidade. Hoje, assim, diminuiu bastante, até porque da realidade de que não tem mais aquela obrigação, né? De passar pelo GEI para a fazenda, já vai direto. Mas o Esperança Viva em Maceió realmente passou uma época que... Época de ouro. Época de ouro. Mas vai voltar, você vai ver. Agora está na prata. Volta de ouro, rapidinho. Obrigada. Mas é isso. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida, e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença.
Maio chegou e com ele um tempo muito especial, mês em que a Fazenda da Esperança celebra nossa mãe, Maria em Saída. Para comemorar essa data, lançamos uma coleção que conta com medalha, camiseta, caneca e chaveiro. Cada detalhe foi pensado para te acompanhar no dia a dia e também para presentear quem você mais ama. Leve Maria com você e, como ela, tenhamos a coragem de ir ao encontro de quem mais precisa. Cristina, como era a tua vida antes do GEV? Era muito conturbada. Agora está mais leve. Conturbada por quê? O meu esposo, né, ele é alcoólatra, ele já fez 1 ano de fazenda e foi através dele que eu conheci o GEV. Uhum. Aí eu comecei a participar do GEV e desde então não parei. Já vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. O que você encontrou no GEV? Paz. Muita paz, acolhimento, esperança. Você está aqui hoje, teu marido está? Não, ele está na Fazenda Santa Branca. Ah, ele está internado outra vez. É, outra vez. Voltou pela 2ª vez para fazer uma reciclagem. E como foi, quando ele saiu da fazenda, como foi o tempo em casa? Olha, durante 2 meses foi maravilhoso. Uma paz muito tranquila. Ele ficou super bem, né? Ele fez 1 ano na Fazenda Masculina. E aí a gente começou, que ele tem uma rotina a cumprir, né? Que eles aprendem no acolhimento, no ano de fazenda. Só que aí com 2 meses ele parou de fazer suas atividades de rotina. E isso é automático. Se você se afasta de Deus, você recai. Não tem para onde ir. Isso é fato, né? Aí eu fiz convidando ele para ir para o GEV, ele não ia. E foi se passando. Quando foi agora em fevereiro, aí ele falou, olha, eu vou voltar para a fazenda de novo. Aí eu fui e falei para ele, tudo bem, pode ir. Aí ele está na fazenda Santa Branca, já faz 3 meses, né? E eu continuo participando do GEV. É um momento muito especial. É um momento que a gente se sente acolhida, a gente vê diante dos depoimentos que tem nas reuniões, que não é só você que passa por aqueles momentos, não é só você que tem esse problema. E você vê que é possível a recuperação, né? Recuperação, é. Basta querer. Só basta querer. E a esperança, né? Eu acho que a gente fica mais na esperança do que eles que já estão aqui no tratamento. E como é que está sendo para você participar dos 25 anos do GEV? Maravilhoso, maravilhoso. É como eu falo, um ar que vai te fortalecer, né? E para dias melhores. E com a esperança viva que ele realmente retome a vida dele. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Obrigada, Cristina. Estamos de volta com mais uma entrevista nesse nosso programa tão especial de 25 anos do GEV. Rômulo é uma figurinha conhecida no Brasil em várias fazendas, né, que você passou. Mas você é muito conhecido em Picos, porque é lá que você mora, né? Conta pra gente, você já me contou, mas conte outra vez, como era a tua vida antes da fazenda? Então, é sempre uma alegria a gente poder também compartilhar
a nossa história de vida, a nossa história de superação. Inclusive, recentemente, aí, um livro, né, escrito por um psicólogo, Rômulo de Picos. Esse Rômulo, né, como você falou, de tantas realidades já vividas, mas a minha vida realmente na droga, ela foi marcada pela destruição, por perdas, né, por sofrimentos, né, e realmente deixou um registro muito negativo na minha história. Então, a Fazenda Esperança me devolveu a alegria, através da recuperação, através da mudança de vida, e eu pude apagar alguns registros negativos dessa minha trajetória de sofrimento, de dor, porque a droga ela deixa um registro negativo, sim. Você apaga algumas coisas, outras você tem que se sobressair, você tem que realmente reescrever a sua história, porque você não tem como apagar o que a droga destruiu. Mas eu sou muito grato a Deus, feliz pela misericórdia de Deus em minha vida, por tantos sofrimentos que eu já vivi, mas também pelas superações. E graças à Fazenda Esperança, ao Grupo Esperança Viva, e eu gosto sempre de falar, porque a Fazenda Esperança me recuperou e o GEV ressignificou a minha trajetória. Te mantém de pé. Me mantém de pé. É uma ferramenta incrível e é como se para mim não funcionasse a Fazenda da Esperança, literalmente, sem o GEV. Uma completa a outra. Né? Então a Fazenda Esperança tem essa capacidade de pegar o jovem, como foi na minha vida, de fazer a recuperação, a mudança de vida, né? Essa transformação que a gente sabe que a Fazenda faz no seu ano de recuperação. Eu me recuperei em 2006, em Pacatuba, Ceará. Pacatuba, conheço. São 19 anos, né, de uma trajetória aí de muita alegria, de superação, de ressignificação. O tempo todo a gente ressignificação, porque a gente perde coisas, né? E é preciso, é necessário a gente estar se renovando, se reinventando na nossa fé católica, dentro do carisma da esperança. Então é o Rômulo que perdeu, que sofreu, que fez um monte de coisas ruins na vida, que realmente tem dia que eu olho assim e eu agradeço a Deus. Mas já fez tanta coisa boa também que já acabou com aquelas ruins. Tudo, graças a Deus. Nós temos uma história junto, pelo menos eu e Luiz Carlos. Aquele programa que nós fizemos dentro do presídio de Picos ficou assim, ó, gravado na nossa vida. Que lindo, não, Rômulo? E quantos registros, né, naquele programa, né, que era Presos, Porém Livres, né, o nome do programa, Presos, Sim. Porém Livres. Então, realmente foi um boom, foi uma revolução. Daquele programa, Maria do Carmo, muitas coisas aconteceram, né? Em outros lugares do mundo abriram também esse trabalho dentro dos presídios. Então, a gente vê que foi um impulso para que outras realidades também acontecessem. Alguém tem que começar alguma coisa, claro, né? Claro, e vocês continuam lá? Nós continuamos com o projeto, ajudando pessoas, moradores de rua, nos presídios. A gente continua fazendo esse trabalho, mas de uma outra maneira, né? Porque o cenário muda, né? Então a política muda, a realidade social muda, veio a pandemia e foi necessário a gente interromper esse trabalho, um projeto por um tempo, mas já estamos reorganizando para voltarmos de novo com a penitenciária feminina, né? Que já foi solicitada a nossa presença, também no presídio feminino, para que a gente possa levar esperança para essas pessoas que são as últimas, né? Aqueles que ninguém quer tocar, que ninguém quer ajudar, que ninguém realmente vê mais uma esperança, né? Como na fazenda, mas dentro do presídio é uma realidade totalmente diferente, né? Então, assim, é mais uma forma que tem também a Fazenda Esperança, o GEV, de alcançar, principalmente o GEV, que tem esse trabalho fora da fazenda, de alcançar. É um braço da fazenda lá fora, né? Eu sempre costumo falar que o GEV é um alargamento da Fazenda da Esperança no mundo. Pode ser um alargamento. A gente, né? Fala um braço. Um braço, isso, um alargamento, né, desse trabalho, que é um braço, não deixa de ser um braço. E a gente é muito feliz com isso, né? E aquele programa foi espetacular. Tem muitos registros e também de pessoas, experiências que passaram pelo GEV no presídio, que se recuperaram, que mudaram suas vidas. Então, o GEV no presídio, eles se recuperaram? No GEV, porque tínhamos o GEV, que era reuniões semanais. Sim, sim. E eles participavam, desciam os pavilhões, então era o quê? 550 presos. E uma vez no mês a gente tinha uma missa nos pavilhões, onde a gente chegava também com o nosso testemunho, com a experiência da palavra. Foi nesse dia que nós fomos, no dia da missa. Isso, da missa. Porque o bispo celebrou, né? Isso. O padre César também esteve com a gente, né, lá em Picos. Na época, né, celebrou também com a gente, o padre Luiz, os padres da Fazenda da Esperança já tiveram presente. Então, a gente perceber que hoje
esse trabalho deixou realmente experiências de recuperação de pessoas que transformaram as suas vidas. Outro dia encontrei um casal que casou, ele era casal de ex-presidiário, e casaram no presídio e eu fui o padrinho. Olha. E o bispo celebrou, olha que coisa linda, né? Então foi uma graça muito grande e eles estão na sociedade, trabalhando, ressignificaram suas vidas. Assim como outros, quando eu encontro no supermercado, você lembra de mim? Você lembra de mim? E aquilo dá uma alegria muito grande no coração. É isso que dá força para continuar, Isso. não é, Rômulo? Primeiro, ter coragem, não ter medo. Sim. Precisamos Porque ter coragem. você já foi preso algum dia? Eu nunca tive em presídios, né? Como um preso, Não, né? não encarcerado. Ah, então, mas tem Mas gente... conheço a realidade, né? Porque Sim. vivi no mundo da droga, do Nossa, tráfico, né? De toda aquela tragédia, né? Que a droga muito deixa na vida das difícil. pessoas. Perdi amigos, né? Traficantes, né? Que eram realmente companheiros de droga, que a gente viveu junto. E aí a gente ficou com essa responsabilidade, porque conheceu a Fazenda Esperança, porque conheceu a mudança, de ajudar essas pessoas. Então, esse é o nosso trabalho, né? Continuar fazendo bem, ajudando pessoas e o céu é o limite. Antes dessa experiência lá em Picos, eu tive uma em Barretos, que a gente é de Barretos, ainda para a Rede Vida, a gente não conhecia a Fazenda, era o lançamento da campanha da fraternidade. E nós fomos ao presídio lá de Barretos, lá é cadeia, é pequeno, né? Agora nem sei se existe mais, entrevistar um coitadinho, era um ladrãozinho de galinha, e o pior, eu conhecia, era da comunidade. Mas eu me senti tão mal, a hora que bateram aquele portão nas minhas costas, eu queria sair correndo. Aquele barulho me marcou, sabe? Eu queria sair correndo, mas eu consegui, eu mantive a calma, fiz a entrevista e saí. Aí depois houve esse lá em Picos. Engraçado, lá eu já não tive medo, porque o GEV já estava lá dentro. Era outra coisa que nós íamos fazer, né? Depois dessa nós fizemos em Pouso Alegre também, no presídio da APAC. Eu me recordo. Foi fantástico também. Então, sabe, a gente... Aí depois já fomos ao presídio aqui de Potim. Cara, a gente entra com outra cabeça, a gente se sente completamente diferente. E a gente vê os frutos disso, a importância desse trabalho, né, que a gente faz, porque a gente não tem pretensão de fazer nada, a gente só quer amar. Como o Frei nos ensina através da sua experiência de vida, né, e hoje cresceu. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande de também ajudar a transformar o mundo. Que vivemos um momento de crises, mas crise é uma oportunidade também para que a gente possa realmente assim, ajudar pessoas a encontrarem a esperança. Uhum. E eu vejo que é esse trabalho que a gente faz. Recentemente, há 2 anos atrás, tivemos a oportunidade, com a minha história de vida, uma psicóloga escreveu o livro Rômulo de Picos, Trajetória Vencedora, e foi um sucesso. Chegou em vários lugares e a gente percebe o quanto é importante, né, o seu testemunho de vida, sendo publicado, sendo divulgado. Alguém vai ouvir, alguém vai ser tocado. E eu encontrei uma vez na rua um jovem que, através de uma missa, ele era mototáxi, né? E nesse dia eu estava sem carro, e eu pedi um mototáxi, ele veio, coincidência, e você sabia que eu parei de beber por sua causa? Olha. E eu, com um capacete, né, na moto, ouvindo, perguntei de novo, e ele respondeu, e ele falou, né? Mas por quê? Porque você deu um testemunho na igreja, na missa do GEV, na quarta-feira, na Catedral de Picos, e a partir daquele momento eu decidi que eu não bebo mais. Participo do AA, parei de beber, recomecei com a minha família, hoje eu tenho uma empresa, além do mototáxi, né, hoje tenho uma empresa de venda de motos, e assim, me deu uma alegria tão grande no coração, porque eu jamais tinha a ideia de que aquele testemunho, alguém tinha parado de beber. Você não foi lá com intenção, né? De forma alguma. Mas aconteceu. E é isso, a gente toca o coração das pessoas. Além né? desse que te falou, deve ter outros. O livro, né? No lançamento do livro foi interessante porque eram mais de 500 pessoas no lançamento do livro. Você sabe que hoje literatura, para você fazer um trabalho literário... É complicado. Apesar de eu não ter sido escritor, né? A doutora Graça Moura, psicóloga, mas a gente fez um evento. Vocês fizeram entrevistas, conversaram e ela escreveu. E aí a gente fez um negócio bacana e tal. E foi muita gente, convidamos muitas pessoas da sociedade, né, das classes, várias classes, né, de estudantes, de grupos sociais, políticos, empresários. Foi realmente assim um estouro. E na fila, uma longa fila de 1 hora, as pessoas pegando o livro, né, para receber a assinatura do Rômulo de Picos. Você ficou com a mão doendo de tanto assinar. Meu Deus do céu, era para mim ter mudado a logística do negócio, né, já ter deixado assinado e só tirar foto, né. Mas foi bacana, foi muito gratificante. E na fila
tínhamos deputados, tínhamos prefeitos, tinham Olha. várias autoridades, né? Juiz, enfim, pessoas assim de grande importância social. E de repente veio um cara, e ele era traficante, foi traficante. E ele comprou o livro, olhou para mim, chorou, me abraçou e disse: esse livro vai me ajudar a parar de usar droga. Não sei o que aconteceu, não posso garantir nada, né? A história dele hoje, mas assim, foi um resultado, né, positivo, né? E eu vi esses dias aqui no retiro, aqui dos 25 anos do GEV, uma frase que me marcou muito, que o sucesso é o resultado da sua fidelidade a Deus. Então nada vai acontecer só porque eu quero, porque eu acho, porque eu gosto, mas Com sim certeza. também é todo um processo que as pessoas observam, né? O mundo olha para você e você precisa ser realmente uma resposta de Deus, de esperança. Eu sou muito convicto disso. Tenho crises, tenho dores, tenho dificuldades. Todo mundo tem. Todos, né, Todo Maria? mundo tem. Solidão, mas vem assim a certeza de que com Deus a gente consegue realmente não só ressignificar a nossa vida, não só conseguir êxito, né? Eu como empresário hoje, né, além de ter esse trabalho social com o GEV, ajudando pessoas, porque eu gosto disso, eu me realizo com isso, e fora disso eu como um peixinho fora d'água. Tem uma pergunta que as pessoas perguntam para mim sempre, né, quando a gente dá uma palestra, trabalho com palestra também, né, então esse livro foi um impulso para essa Sim. outra realidade. Você tem vontade de usar drogas ainda? E eu respondo naturalmente, não, porque eu vivo outra coisa, eu tenho um teto de vida, a gente pode ter recaídas, né, mas assim, eu vivo tão bem hoje, com a minha família, no meu trabalho, fazendo bem, não tenho mais espaço para droga. Para que usar droga? Não Então são precisa. 19 anos, né, de uma vida nova, de recuperação, de restauração e de alegria. Sou feliz, porque aprendi também com essa trajetória vencedora, que é o Rômulo de Picos, trajetória vencedora, e uma coisa que ficou marcada, que pessoas felizes não usam drogas. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Maio chegou e com ele um tempo muito especial, mês em que a Fazenda da Esperança celebra nossa mãe, Maria em Saída. Para comemorar essa data, lançamos uma coleção que conta com medalha, camiseta, caneca e chaveiro. Cada detalhe foi pensado para te acompanhar no dia a dia e também para presentear quem você mais ama. Leve Maria com você e, como ela, tenhamos a coragem de ir ao encontro de quem mais precisa. Conta pra gente como está sendo esse encontro, 25 anos de GEV. Você com 19 anos de sobriedade. Pois é, veja que alegria. Eu olhando várias gerações que já passaram, tanto pela Fazenda Esperança, hoje eu também sou um membro consagrado, né, da família da Esperança, de promessas definitivas, né? E o que seria de mim sem o GEV? Essa é a resposta. O que seria de mim sem o GEV? O GEV realmente mudou minha vida, né? Me ajudou também a fazer
com que esse trabalho ressignificasse a minha família, as pessoas ao meu lado, a sociedade vissem também, não só o Rômulo de uma outra esfera, mas também toda essa obra de Deus, né? Então, os 25 anos do GEV, para mim, é uma grande alegria, que seja 30, 40, até o céu. Vou comemorar lá, com fé em Deus, né? Mas eu me sinto muito feliz. Lá deve ter GEV também. Ah, com certeza, e está cheio, né? Lógico. De esperança. Então, assim, o Mega Congresso 10 anos, que a gente... Foi o primeiro grande encontro do GEV, né? Que a gente fez aqui em Guaratinguetá. Já foi uma grande expressão. Foi. Aí depois veio os 15 anos do GEV, né? Então, os 20 anos a gente coincidiu com a pandemia, então a gente não conseguiu ninguém ter fez a... nada, E agora, celebrando os 25 anos, então, assim, trazer toda essa geração, desde quando começou o primeiro, tanto certificado do GEV, que foi através do GEV de Picos, né, lá Nós no Piauí. ainda não recebemos o nosso. Olha aí, e precisa, né? Pelo tempo já de caminhada, 22 né? anos e meio. Pela presteza aí ao GEV e tantas coisas bonitas que já fizeram, né? Mas é muito bonito porque tem um estatuto, a gente foi do início, né, do estatuto ainda, com os primeiros também que organizaram, né, o primeiro estatuto e foi evoluindo, crescendo. Hoje a gente tem estruturas. Então, olhando hoje para centenas de pessoas, olha que coisa louca, né? Centenas de pessoas aqui. Nós temos mais de 500 participantes. Fora aqueles que não puderam ficar o tempo todo. Então, já foram embora. Né? Hoje tem o nosso... Mas ainda está chegando gente. Claro, hoje a gente estava reunido ali, esses dias com os regionais, temos mais de 12 regionais. Olha que coisa, como cresceu, né, o GEV no mundo. São mais de 300 grupos espalhados pelo mundo inteiro. Então, realmente é uma grande expressão do carisma da esperança. Hoje, eu posso falar que é a maior, porque a Fazenda Esperança é essa estrutura que recupera, essa estrutura que realmente encanta o mundo, né, com o seu estilo de vida, mas é o GEV que leva para frente e fora esse carisma. Com certeza. Então, uma coisa que casa com a outra, né? O Padre Luiz falava que a fazenda sem o GEV é manca e o GEV sem a fazenda não existiria, né? Lógico, claro. Como? Então, assim, é uma manca, grande... gostei. É manca, é uma expressão do Padre Luiz, né? Eu acho muito bonito, isso carrego para a minha vida, essa experiência. Então, o Rômulo sem o GEV não existe. Não existe. Eu sou GEV, eu carrego isso, né? Eu recebi um carimbo, né, da Fazenda Esperança, um carimbo do GEV, o selo da esperança. Então, assim, é morrer feliz um dia, quando Deus me chamar, e dizer assim, fiz a minha missão, cumpri a minha meta aqui na Terra, né, fazendo bem. Então, estar aqui hoje é completando mais uma etapa do GEV, 25 anos do GEV, celebrando esse jubileu de 25 anos e você não tem ideia o quanto eu estou feliz. São 10 dias. A gente renuncia um monte de coisa. Com certeza. Se organiza. Eu, uma empresa lá com 30, 40 funcionários, e você tem que organizar, viajar, ficar fora, confiar também em Deus a todas as responsabilidades, né? Aquela empresa de salgadinhos, Isso, deliciosos, que vocês meu conheceram Deus. muito bem, né? Então, assim, a gente vai passando por gerações e um grande marco que ficou em minha vida e você lembra que foi muito bonito. Com a minha irmã, lembra aquele programa que a gente fez, né? E aquele programa, nós recomeçamos. A gente já tinha uma história nova, mas naquele programa nasceu uma nova relação. E anos depois ela teve um CA. E desse CA veio toda uma transformação em nossas vidas, né? Com minhas sobrinhas, meus filhos. E eu pude acompanhar os 5 anos de luta da minha irmã com o CA. Eu lembro. Com o câncer. Então foi assim, uma serenidade a morte dela. Foi muito sereno. E a gente se amou, a gente se respeitou, a gente recomeçou. A gente virou amigo. Então, assim, é um carisma que te mostra, através da dor, o significado da grande alegria, que é a ressurreição, o perdão, o amor, o recomeço. O recomeço. Então, tudo isso o Rômulo viveu, tudo isso o Rômulo experimentou, o Rômulo experimenta no GEV, com um ex que cai, ou com aquele ex que foi preso, ou aquela pessoa que pediu ajuda. Ou com a família. Com a família. Então, são muitas dores e cada vez que uma dor chega para mim, eu me fortaleço. E eu consigo ressignificar minha história. E eu quero mais. E, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Mas esse é o Rômulo que o Senhor escolheu, cheio de imperfeições, mas que tem vontade de fazer o bem. Então, eu busco isso o tempo todo e me emociono, porque falar da minha irmã foi uma história de superação, de recomeço, de vida nova, de perdão, com os meus pais, né? Aquele programa era Família Unida pela Palavra. Então, assim, foi um programa que ficou marcado na minha vida.
formou muitos jovens na Fazenda Esperança, porque as famílias eram destruídas, casamentos perdidos, né? Então veio toda uma mudança também no meu casamento com a Thalita, né? A gente fez experiência do silêncio, 1 ano, fui responsável de fazenda, voltei para o GEV, então, meu Deus do céu, minha vida é uma loucura, né? E assim, já tem uma segunda edição aí do livro, né? Oh. E aí, em 2026, o projeto é o Rômulo de Picos, Trajetória Vencedora Autobiografia, que a gente quer levar para as Fazendas da Esperança, levar para os presídios. Aí é o Rômulo que está escrevendo agora, né? O Rômulo que está escrevendo. Eu sou escritor Agora você né? está virando escritor? É. Você viu que não é tão difícil assim, olha, né, tem mais escrever? coisas aí boas acontecendo, viu? Agora estamos com um projeto de prevenção na nossa cidade. Entrei para a política, Eita! fui candidato a vereador, fiz E uma aí? campanha belíssima, entrei limpo, saí limpo. Ah, então você Porque não foi eleito. Tive uma proposta, não consegui a eleição, mas levei a proposta, levantei a bandeira contra as drogas, não comprei voto, não me corrompi. É isso aí. Consegui realmente levantar a bandeira da paz, de subir no palanque, de falar do amor. E as pessoas se admiravam, mas você sabe que dentro de um cenário político nem sempre funciona como a gente quer. É difícil. Então, assim, conseguir ver coisas, observar coisas, decepções, mas isso também ajudou a crescer mais ainda. Então, veja só, olha que loucura, né? Primeiro candidato a vereador no estado do Piauí, ex-usuário de drogas. Nós temos um quase padre, tá? No final, o ano que vem vai ser ordenado padre, um ex. Eu não pensei em entrar para a história, mas depois eu pensando, não ganhei, mas entrei para a história, porque Lógico. entrei limpo, saí limpo. Não, mas qual? Termina de contar. Primeiro, Então, ex-candidato a vereador. a vereador, Que mais? né, que não comprou voto, Aham. né, que não se corrompeu, que chegou ao final de uma campanha, que foi fiel. Limpo. Então isso é realmente uma resposta de Deus, né? Naquilo que eu vivo como propósito, né? O Frei Hans foi um grande incentivador disso também, né? Gravou um vídeo, né, e tal, pedindo votos e tal. Mas assim, eu fiquei muito feliz, porque eu pude fazer bem aquilo que Deus me confiou, um desafio novo, continuo dentro do cenário político, né? Não sei se como candidato mais, mas me deu uma alegria grande, porque também na política precisamos de pessoas boas, Claro. de pessoas que levem esperança. Mais do que nunca, né, velho? E principalmente com a bandeira que poucos querem levantar, que é das drogas, né? Nós da Fazenda Esperança, do GEV, fazemos isso com muito amor, com muita responsabilidade. Então não tenho medo. Com muita tranquilidade. Não tenho medo. Então foi assim uma experiência incrível e que deixou realmente assim um resultado positivo no meu coração. Veio uma decepção, poxa, não me elegi e tal. Mas assim... Porque dói um pouco, né? Tanta gente fala, vou votar em você, e depois... hoje a gente é acostumado a vencer, porque tudo que a gente faz, que a gente empreende, dá certo, né? Então não está sob meu controle o voto do outro, né? Isso talvez tenha sido um presente de Deus, viu? Porque ganhar nem sempre é o melhor. Isso. E aí a gente foi contemplado, e não tomei posse, mas fui apresentado como coordenador de combate às drogas no município. Estamos esperando aí uma oportunidade para a gente trabalhar, mas independente disso, é continuar o trabalho que já existe, que a gente já faz, que não depende de nada, porque só depende da nossa vontade, o desejo de amar, de servir, de fazer o bem. E é isso. Então esse livro é um projeto novo aí que a gente está lançando. Já temos uma capa já idealizada, um projeto, vai trazer a história, a biografia do Rômulo de Picos, né, com depoimentos de outros jovens também que se recuperaram na fazenda, no GEV. Porque o GEV, você sabe que hoje recupera muita gente também, né? Sei. Das drogas, de outros vícios também, né, que nós temos aí. Então, assim, mais uma ferramenta, mais uma oportunidade através dessa história de superação, de ajudar a levar adiante ainda o carisma da esperança, como o Papa Bento XVI pediu, né, a cada um de nós levar esse carisma a maior número de pessoas possível. E aí eu carrego isso, faço com muita tranquilidade aquilo que vem no meu coração, de fazer o bem, de levar esperança. E não olho para trás, não tenho medo do que vai acontecer, eu faço. Porque se a gente perder a esperança, se chegar o medo, a gente não quer mais fazer aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Então precisa ter coragem, né? Eu tenho, graças a Deus. De vez em quando sou interpelado por uma pessoa, mas você não tem medo disso, você não tem medo daquilo? Eu disse, mas de lá eu já vim. Perder, eu já perdi. Né? Para mim, o morrer é Cristo, o morrer, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Então, assim, vivo bem hoje com a minha família, com os meus filhos,
já tenho 2 filhos formados, a outra já está fazendo também medicina, a minha esposa, um casamento assim... Cara, teus filhos já são assim? São. Eu já tenho 2 filhos, um é advogado, o outro é nutricionista, mora em Brasília, o outro em Pix, a outra mora na capital, em Teresina, no Piauí. E assim, então só gratidão a Deus, uma vida que era para nem existir, né? Talvez já está morto, preso, sei lá o que aconteceu na minha vida. E aí Deus fez esse tanto de coisa. Ele não queria, né? Ele queria o Rômulo, né? Eu quero você. Aí eu falei sim, e aí estamos aqui, né? Contando mais um capítulo dessa história que não tem fim. Claro. Ainda vai ter muitos capítulos. Se você continua agindo, vai tendo experiência. Então o meu desejo hoje é de amar, sabe? De fazer o bem, de ajudar pessoas e na empresa. Lançar livros. livros. E não deixar ninguém continuar ali nas drogas. E deixa eu te falar que tem um projeto bacana nascendo aí já nesse negócio aí, né? Então, o trabalho com crianças foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Com adolescentes. A gente sabe que hoje a prevenção é a forma mais eficaz, né? Mais eficaz hoje do trabalho, né? É porque você corta lá embaixo, na raiz, acabou. Isso, aí trabalha com a família, né? Com a criança e tal. E aí começamos a criar uma ideia para crianças, o Rominho da Esperança. Porque eu era conhecido, sou muito conhecido pelos mais íntimos, inclusive no mundo das drogas, né? Quando eu vivia nas trevas. De Rominho? As pessoas me chamavam de Rominho. E aí as pessoas mais carinhosamente me chamam também, família, de Rominho. E aí a gente criou um personagem, o Rominho, nós vamos criar um livro infantil com historinhas, né? De prevenção às drogas, como tem a Turma da Mônica, né? Sim. Ilustrativo, então já tem projeto nesse sentido. Olha! E assim, muita gente aí trazendo ideias, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Tem hora que eu me assusto, meu Deus do céu, o mundo está perdido assim, mas você é um sinal de esperança no mundo. E você não pode deixar de fazer a vontade de Deus, né? Verdade. Que é fazer o bem. Eu vendo o Frei Hans falando esses dias aqui, e eu olhava assim, o Frei é louco. Meu Deus, o Frei não tem mais o que inventar, não. Aí a minha esposa falava do lado, e nem você, né? Porque a gente não para, é sempre uma coisa atrás da outra, né? Alguém tem que fazer. Então, e aí você puxa outros e incentiva, e aí a gente se torna uma grande comunidade. Incendeia tudo e nasce então, tudo assim, novo. tocar os níveis de sensibilidade, aprendi com a psicóloga, né? Das pessoas através do nosso depoimento, da nossa história de superação, porque alguém vai ouvir nosso depoimento, talvez o mototaxista que foi a uma missa, viu um depoimento, ou alguém que leu o livro e disse assim, a partir de hoje eu não quero mais vender droga, porque eu quero ser como você. O livro nem foi eu contei minha história, foi uma psicóloga, né? Mas ele tem relatos, tem depoimentos, né? Tem material de autoajuda, tem iconografia ali do Rômulo, quando era criança, pequeno, né? Então, assim, eu não nasci e ninguém nasce do mal. Nós nascemos na pureza, né? No amor de Deus. Aí depois a gente vai encontrando aí caminhos errados e, enfim. Foi assim a minha vida, minha trajetória e continua sendo assim, me redescobrindo. E eu confesso para você, nesses 25 anos aqui agora do GEV, meu coração está saindo assim, ainda mais fogo ainda, de fazer mais ainda para Deus. Porque o mundo precisa e a gente precisa ser um sinal de esperança, um sinal de luz no mundo. Então, continuar fazendo essa história acontecer e que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus continue iluminando os caminhos dessa obra, porque nós somos uma obra, né? Uma obra de Deus. De Deus. Então, é uma alegria muito grande. Estou muito feliz, sou muito feliz e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? De onde eu vim, do que eu era, do que eu fiz, eu sou um milagre. Então, falando de mim, eu só tenho a agradecer a Deus, a palavra é gratidão por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Pelas perdas superadas e também pelas vitórias alcançadas, né? Então, gratidão a Deus, a todo esse carinho, né? Que vocês também têm com a gente, né? De poder, assim, o respeito, o amor, né? E essa credibilidade que vem de Deus, né? De saber que nós estamos fazendo aquilo que é de Deus. Então, para mim, isso é tudo. Obrigada, Rômulo. Gente, vocês estão vendo, né? Como é importante o Grupo Esperança Viva. E você pode nos ajudar através do portalfazenda.org. Esperamos você na próxima semana com mais uma entrevista especial. Tchau, até lá se Deus quiser.